Peça para o Senhor te dar entendimento e coma do alimento que o Senhor vai te dar esta noite, amém? Glória a Deus. Abra a palavra de Deus em Mateus, capítulo 24. Sábado passado, a pastora Ieda falou sobre Mateus, capítulo 24, alguns dos sinais que o Senhor Jesus disse que ocorreriam nos dias de sua vinda, e eu vou dar seguimento. Mateus, capítulo 24, versículo 32. Mateus 24, 32, 33 e 34. Amém. Vamos ler? Amém. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. E igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Diga assim comigo: meu Deus, e meu Pai, eu abro os meus ouvidos, meu coração, para receber a boa semente, a palavra de Deus. Espírito Santo, unge os lábios do pregador e toma o lugar do pregador. Fala comigo, renovando em mim a fé, a esperança e a alegria da salvação, para a tua glória. Amém. Podei vos assentar. Eu peço que você me olhe e me dê toda a tua atenção. Eu vou procurar ser simples, se é possível. Na semana que haveria de enfrentar a cruz e a morte, o Senhor Jesus saía do templo, acompanhado dos seus discípulos, e se dirigia ao Monte das Oliveiras. O templo ficava próximo ao Portal Dourado, na porta do horizonte de Jerusalém. Dava cerca de 10 minutos de caminhada entre o Portal Dourado, que saía da cidade, até o Monte das Oliveiras. O Senhor Jesus costumava ir ao Monte das Oliveiras para dormir, para orar e para ensinar os apóstolos. E quando eles estavam saindo do templo e se dirigindo ao Monte das Oliveiras, um dos discípulos mostra ao Senhor Jesus a grandiosidade do segundo templo de Salomão. Um templo que demorou cerca de 47 anos para ser construído.
com a ajuda de Herodes o Grande. O discípulo disse ao Senhor Jesus: veja, mestre, a grandeza destas pedras. Veja que obra espetacular. O Senhor Jesus respondeu dizendo: em verdade, eu vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra, tudo será derribado. No ano 70 depois de Cristo, o imperador Vespasiano mandou o seu filho, o general Tito, à frente de tropas do exército romano para Jerusalém, a fim de apaziguar uma rebelião que tinha acontecido porque Vespasiano permitiu que fosse sacrificado uma porca em uma sinagoga, algo que era abominável para os judeus. Então os judeus se rebelaram contra as autoridades romanas, e o imperador Vespasiano chama o seu filho Tito e diz: apazigua essa situação, coloca ordem na casa. E já faziam cerca de 5 anos que pelotões romanos cercavam Jerusalém, ninguém entrava e ninguém saía, até que Jerusalém enfraqueceu. Eles não tinham mais mantimentos para resistir. Então os romanos entraram em Jerusalém e promoveram um grande massacre. Mais de 1 milhão de judeus foram mortos. Um historiador chamado Flávio Joséfo, que estava presente junto de Tito, embora ele fosse judeu, ele era estimado pelos romanos. Ele foi testemunha ocular e ele descreve as coisas que ele viu. Ele disse que os cavalos romanos resbalavam no sangue judeu que caía no chão. O templo foi totalmente destruído e queimado. E depois, para recuperar o ouro, as pedras preciosas que revestiam aquele grande templo pomposo, o imperador disse: derrubem pedra por pedra, raspem e tirem toda a prata, todo o ouro e todas as riquezas que existem neste lugar, se cumprindo a profecia do Senhor Jesus, dizendo que não ficaria ali pedra sobre pedra. Aleluia. Então ocorreu a maior diáspora judia de todos os tempos. Os judeus, para não serem exterminados, foram obrigados a deixar Israel, a deixar Jerusalém, e fugiram para todas as nações da terra, vivendo como estrangeiros em terra estranha, desde o ano 70. Porque quando Jesus entrava em Jerusalém, na semana em que ele haveria de enfrentar a cruz, a Bíblia diz que ele entrou chorando, e ele disse: obrigado, pastor. Ele entrou chorando em Jerusalém e disse: ah, Jerusalém, 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 que matas os profetas e apedreja os que a ti foram enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, assim como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e não o quisestes. Declaro-vos, pois, que por isto ficarás arrasada, e não mais me vereis, até que venhais a dizer: Baruch Rabá Bishem Adonai, que quer dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Voltando para Mateus 24, 32. O que o Senhor Jesus disse respondendo para os discípulos que lhe perguntaram: quando será o tempo da tua vinda? Quando haverás de governar as nações da terra? Jesus
verdade eu vos digo, a geração que testemunhar, presta atenção, a geração que testemunhar a figueira florescer. A figueira nas Escrituras simboliza a nação de Israel. No ano 70 a figueira secou. Você olhava para a nação de Israel, não existia, não tinha terra, não era um povo, era peregrina entre todas as nações da terra. Era como se você olhasse para uma figueira seca, sem vida. Mas o Senhor Jesus disse: a geração que testemunhar a figueira brotar, os seus ramos florescerem, não se passará sem que eu venha revestido de poder e grande glória, e com os meus anjos recolha dos quatro cantos da terra a minha igreja, comprada pelo meu sangue. E que geração testemunhou o brotar da figueira, o renascimento da nação de Israel? Em 1948, após terminar a Segunda Grande Guerra Mundial, havia muita divergência entre palestinos e judeus que habitavam aonde chamam de Palestina. E as Nações Unidas se reuniram e colocaram em votação separar um pedaço de terra que equivale a cerca de 2% do território que os palestinos ocupam, que foi Deus que deu para Israel. E eles colocaram em votação dar aquele território a Israel e reconhecer Israel como uma nação. E a votação deu empate, cabendo ao brasileiro chamado Oswaldo Aranha, nascido em Alegrete. Tem alguém de Alegrete aqui, tio? Não? Só o pastor Fábio é de Alegrete. Então, o brasileiro Oswaldo Aranha vota a favor de Israel, e as Nações Unidas reconhecem Israel como uma nação. Ali no dia 14 de maio de 1948 se cumpriu a parábola da figueira. Jesus disse: a geração que testemunhar a figueira renascer, Israel renascer, não vai passar sem que tudo aconteça, sem que eu volte, não mais como pescador para ser cuspido ou escarnecido, mas revestido de poder e glória. Jesus disse que haveriam outros sinais: guerras, rumores de guerra, fome, pestes. Nações se voltariam contra nações e reinos contra reinos. Pais matariam filhos. Você vê, o casal Nardoni matou a filha Isabela jogando a menina do 5º andar. Filhos matando pais. Quem lembra da Suzane Van Richthofen, junto dos irmãos Cravinho? Matou os pais a pauladas para se apropriar dos bens. Quando você vê essas notícias, você tem que entender como uma mensagem do Deus vivo para você, que é a igreja. Desperta, porque a hora é chegada. O mundo teme estas coisas, mas Jesus nos disse: quando, pois, virdes todas estas coisas, não temais, antes exultai e alegrai-vos, porque é chegado o dia da vossa redenção. Aleluia! Tem glória para Jesus. Você conseguiu entender essa parte? É só a introdução. A parábola da figueira. A geração que testemunhasse a figueira florescer. Quem é a figueira? A nação de Israel. A figueira floresceu. Israel renasceu em que ano?
1948, no dia 14 de maio, com o voto do brasileiro Oswaldo Aranha. O que Jesus estava dizendo? A geração que nasceu no dia 14 de maio de 48 não se passará. Já se fazem passados 72 anos. Não vai longe. E o Senhor Jesus há de retornar. Amém? Lá no Salmos 90, pastora, no versículo 10, o salmista diz: o tempo de uma geração é 70 anos. Os mais robustos vão a 80, e que passar disso é canseira e enfado. Nós estamos nos momentos finais do período da igreja na face da terra. A qualquer momento, quando andarem casando e se dando em casamento, quando andarem voltados para as coisas do mundo, desapercebidos, esfriando na fé, o Senhor Jesus Cristo virá. O apóstolo Paulo diz em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, a partir do versículo 51 ao 57, só ouve. Se eu começar a citar, você não vai conseguir prestar atenção, e quando você estiver abrindo um livro, eu já vou estar citando outro. 1 Coríntios 15, 51 em diante. Eis que eu vos digo um mistério: nem todos morreremos, mas transformados seremos todos. Em um momento, em um abrir e piscar de olhos, ao toque da última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Porque é necessário que o corpo que é mortal se revista da imortalidade, e o corpo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Então, quando o que é mortal se revestir da imortalidade, e o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, se cumprirá a palavra que está escrita: vencida foi a morte pela vitória. Cadê a morte, a tua vitória? Cadê a morte, o teu poder de ferir? O poder de ferir da morte, o pecado. Graças damos a Cristo que cumpriu a lei e venceu por todos nós. Aleluia. O que o apóstolo Paulo quis dizer com estas palavras? Ele disse à igreja em uma carta, 1 Tessalonicenses 4:15 a 17. Você vai entender. De forma nenhuma, nós, os que estivermos vivos. Quem está vivo diz assim, amém? Amém. Paulo disse assim, de forma nenhuma, nós, os que estivermos vivos. Ele falava com a igreja, não com o mundo. O arrebatamento da igreja é só para aqueles que andam na presença de Jesus. Apocalipse 3 diz: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da tribulação que há de vir, para pôr a prova os que habitam na terra. Para você Deus não preparou ira, mas a glória. Paulo diz assim, de forma nenhuma nós, a igreja que estiver viva, precederemos, tomaremos a frente dos que dormem. Dormir no texto significa morrer. Ele usou um eufemismo. Eufemismo, quando você usa uma palavra para suavizar. Se morre um parente que você ama, a pessoa não pega o telefone para dizer: teu pai morreu. Ele diz: descansou, dormiu. O Senhor, não é assim? Então ele usou uma palavra para suavizar a palavra morte. Ele disse: de forma nenhuma nós, a igreja que estiver viva, tomaremos a frente daqueles que já morreram. Mas ao toque da última trombeta, aqueles que morreram em Cristo, desde a geração de Adão, o primeiro homem, que foi justificado pela fé em Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que fechou os olhos. Dentre essas pessoas eu destaco os nossos irmãos, que por manter a sua fé em Cristo, foram lançados na arena do Coliseu romano e devorados, glorificando a Deus sem negar a sua fé. Tombaram na terra, mas foram recebidos na glória. E Estevão, que quando estava sendo apedrejado, olhou para os céus e disse:
morrer. Ele disse: eu não nego. Então você será crucificado. Vocês vão me crucificar? Então me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado igual ao meu Senhor. Ele sabia que morrer aqui era herdar os céus. Jesus disse: não temam os homens que podem matar o corpo, mas não podem lançar a alma no inferno. Temam a Deus que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então, quando a última trombeta tocar, o mundo estará desapercebido. As pessoas estarão enchendo estádios de futebol. Hoje tem crente que sabe o nome de todos os jogadores, de técnico, mas não sabe nada da palavra de Deus. Sabe de novela, sabe de Netflix, mas não sabe das coisas que acontecem na igreja. Quando o mundo estiver desapercebido, o Senhor Jesus virá acompanhado de miríades, milhares de anjos. E ao toque da última trombeta, Paulo diz: aqueles que morreram em Cristo, aquelas pessoas que serviram ao Senhor, que foram justificadas pela fé. Quem aqui conhece alguém que partiu no Senhor? Talvez um pai, uma mãe, um irmão, um amigo. Ontem perdi uma irmã, uma amiga muito amada. Quem aqui conhece? Essas pessoas, a alma delas nesse momento está no paraíso. Fica debaixo do trono de Deus. Terceiro céu. Uma vez o apóstolo Paulo falou um pouquinho sobre o céu. Ele disse assim: conheço um homem que há 14 anos, se no corpo ou fora dele, não sei, mas o Senhor o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E lá ele viu e ouviu coisas tão maravilhosas que são inefáveis, que Deus não permitiu que ele contasse, porque são tão maravilhosas. 1 Coríntios 2,9, ele diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam. Então, os nossos irmãos, você é cristão, digamos que agora você tem um piripaque, teu coração para, os teus olhos fecham, o carro bate, acontece o imprevisto. O que acontece? A pessoa que é do Senhor fecha o olho, no mesmo momento ela vê o mundo espiritual. E o que ela vê? Anjos do Senhor. Os Salmos não diz, pastora? Se eu não me engano é Salmos 34:8. O Senhor acampa o seu anjo ao redor daqueles que o temem e os livra. Apocalipse diz: os anjos trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então a pessoa que morre salva em Cristo Jesus, quando ela morre, o corpo é sepultado, o espírito torna para Deus, e a alma, que é o teu ser interior, os teus sentimentos, o teu conhecimento, a tua memória, a tua alegria, tristeza, o que você é, a tua consciência sai, e você vê anjos maravilhosos, com vestes brancas, resplandecentes como a luz do sol. Eles vão sorrir para você, e eles vão te levar para o paraíso, aonde estão aqueles que já venceram, aqueles que já partiram no Senhor, e eles estão lá guardando o toque da última trombeta. Quando a última trombeta tocar, o apóstolo Paulo estava dizendo: aqueles que morreram no Senhor terão a primazia, terão o privilégio de serem os primeiros a ressuscitar, porque lá só está a alma. Mas quando tocar a última trombeta, aqueles que morreram salvos receberão um corpo físico, imortal, incorruptível, que não terá natureza adâmica, a tentação pelo pecado.
mas que será semelhante ao Senhor Jesus. Lembra que Paulo disse assim, agora vemos em partes como que por um espelho. O espelho naquele tempo era um latão reluzente, você não via com clareza. E Paulo diz, agora vemos em partes como uma neblina, um espelho, não temos uma visão clara, mas chegará o dia em que nós o veremos como Ele é. E como Ele é, nós teremos um corpo semelhante ao corpo do Filho de Deus. Um corpo que jamais sofrerá o dano da segunda morte. Um dano que não terá gordura localizada. Um corpo que não terá câncer, depressão, que não estará sujeito ao vício, calvície, que não terá um lado do rosto diferente do outro, porque o pecado de Adão tornou o homem imperfeito. Até mesmo a tua simetria é imperfeita. Se você olhar no espelho e você vê um lado do teu rosto não é semelhante ao outro, tem diferença. Quem já notou, levanta a mão. Consequência do pecado. Quando você chegar no céu, chama Adão de canto e dá um cascudo. Você me fez passar horas no espelho.